Olá pessoal, tudo bem? Estevão Faria aqui falando e hoje eu gostaria de passar para vocês uma informação sobre o sistema político brasileiro, mas especificamente sobre como é eleito um vereador. Porque muitos perguntam, como que é eleito um vereador? Por que tem vereador que é eleito com 250, 200 votos e o outro perde com 500, 600 votos? Tudo isso tem uma explicação e tudo isso faz parte do sistema político brasileiro. Então, para a gente entender, o sistema político brasileiro é composto por três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Três poderes independentes, tá? Então, quem que é o executivo? Dentro da federação é o presidente da república, dentro do estado é o governador e dentro do município é o prefeito. Então, dentro do município você tem um prefeito, que é o executivo, e o legislativo é os vereadores, ok? Dentro do estado você tem um governador, que é o executivo, e os deputados estaduais, que está na Assembleia Legislativa. E dentro da federação você tem o presidente da república, que é o executivo, e o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara Federal e Senado, beleza? E aí você tem o Poder Judiciário, todo mundo conhece, que é o Supremo Tribunal Federal, e os juízes, as comarcas de cada município, etc. e tal. Então são três poderes. Como funciona isso? Só para resumir, não é o foco, gente, mas só para resumir. O Poder Legislativo, qual que é a função do Poder Legislativo? É fiscalizar, fazer propostas, leis, indicações. Ele vai ser a ponte entre o povo e o executivo, levar a demanda da sociedade para o executivo, para o prefeito, para o governador, para o presidente. Essa é a função. E é a função de fiscalizar o executivo, saber se ele está usando corretamente o dinheiro, se está aplicando corretamente o dinheiro, se não está cometendo nenhum tipo de irregularidade. Essa é a função do legislativo, que muitas vezes as pessoas confundem, principalmente a época de eleição, é bom até frisar isso. Tem muito vereador que promete muita coisa, fala que vai fazer aquilo, vai fazer mais aquilo. Não é papel, isso não é papel do vereador. O vereador pode fazer indicação, criar projeto de lei, encaminhar proposta, levar a demanda da sociedade para o prefeito, mas quem executa, quem é o responsável pelo orçamento, por contratar, por fazer licitações, por fazer obras, é o executivo, é o prefeito. Então tem que saber separar isso aí, apesar de são poderes independentes, apesar que muitos andem em mão dupla, em via dupla, de mão dupla. Por quê? Porque o prefeito também precisa aprovar projeto de lei, o prefeito precisa que suas contas sejam aprovadas, que seus orçamentos sejam aprovados. Então depende também do legislativo, que vai analisar, vai fazer toda a análise, vai criterizar tudo, vai falar assim, não, está aprovado, ok, beleza. E depois ele vai fiscalizar, obviamente. E também o legislativo pode criar algum projeto de lei e o prefeito, ou o governador, ou o presidente pode vetar. Então por isso que eu falo que é uma mão de via dupla, apesar de ser poderes independentes. Mas o assunto agora aqui não é esse. O assunto é falar como é eleito um vereador. Eu queria só fazer um resumão aqui bem direto para vocês entenderem essa questão, tá bom? Como é eleito um vereador? Para falar disso, eu preciso só dizer o seguinte: nós temos aqui o sistema majoritário e o sistema proporcional. O majoritário é para o executivo. Então, por exemplo, o prefeito, ele está no sistema majoritário, ou seja, o mais votado está eleito e pronto. Exceto aquelas cidades que têm segundo turno. Aí as pessoas perguntam, mas Santa Rita tem segundo turno? Não, Santa Rita não tem segundo turno. Por quê? Porque segundo turno só tem cidades que têm acima de 200 mil eleitores. Que no caso até da nossa região aqui não tem nenhuma cidade. Então, a cidade que tem acima de 200 mil eleitores, para o prefeito ser eleito, ele precisa ter 50% de voto mais um. Aí ele consegue ser eleito no primeiro turno. Caso contrário, ele vai para o segundo turno. No segundo turno, quem tiver mais votos está eleito e ponto. No nosso município não tem segundo turno, então o candidato a prefeito que tiver mais votos, independente da porcentagem, né, ele está eleito e ponto. Já o vereador, ele está no sistema proporcional. O que significa o sistema proporcional? Ele não é, muitas vezes ele não é eleito sozinho, ele depende da votação do partido. Então, um exemplo, Santa Rita hoje
tem 30 mil eleitores registrados. Hoje tem 30 mil eleitores, tá? Historicamente, estatisticamente, e eu acredito nisso, que vai comparecer, que vai ter votos válidos na próxima eleição, 23 mil votos válidos. Por quê? Tem pessoas que não vão votar, tem aquelas pessoas com 16, 17 anos que tiram título, não são obrigadas a votar, acima de 70 anos não é obrigado a votar, e fora que eles estão viajando, não vão votar mesmo, ok? Aí tem o voto branco e o voto nulo, que também não computa como votos válidos. Votos válidos é aquele que o indivíduo vai lá e vota em alguém, beleza? Então eu acredito que vai dar uns 23 mil votos válidos. Então você pega 23 mil votos e divide pelo número de cadeiras na Câmara, tá? Quantos vereadores tem em Santa Rita? 13. Então você pega 23 mil, isso é uma estimativa, viu, gente? Mas você pega 23 mil e divide por 13. Aí você vai ter um número. 23 mil dividido por 13 vai dar 1.770. Então, para um partido eleger um vereador, ele precisa ter 1.770 votos. Então, você tem que pegar a somatória de cada candidato, tem que dar no mínimo uns 1.770 votos para eleger um vereador. Aí, qual que é o eleito? O mais votado dentro do partido, beleza? Mas aí você pergunta, beleza, eu entendi. Você pega os votos válidos, divide pelo número de cadeira que tem na Câmara, que no caso aqui em Santa Rita é 13, vai dar 1.700, soma a votação do partido, o partido conseguiu alcançar a legenda, o mais votado entra, beleza. Mas por que tem aquele que tem muito voto não é eleito e que tem pouco é eleito? Porque às vezes, gente, tem partido que não consegue atingir essa legenda de 1.770 votos, um exemplo que eu estou dando. Então você tem um candidato dentro do partido que teve aí 500, 600 votos, mas os restantes dos companheiros dele não tiveram a votação boa, tiveram uma votação pequena. E aí somou a votação do partido e deu um total de 1.500 votos. Esse cara com 500 votos, ele perdeu, porque o partido não conseguiu alcançar a legenda, vocês entenderam? Então, o importante é alcançar a legenda. Alcançou a legenda, você pega o mais votado dentro do partido, está eleito. E quando você não alcança a legenda, porque você soma a votação de cada candidato e não deu os 1.770 votos, às vezes o indivíduo tem aí seus 500 votos, 600 votos, mas o partido não conseguiu alcançar a legenda, ele não vai ser eleito. E tem um contrário, tem aqueles candidatos que têm muitos votos, que muito provavelmente às vezes ele só consegue alcançar a legenda, e aí você tem a sobra do partido, que é as votações dos outros companheiros deles, que às vezes duplica, triplica o número de votos dentro do partido, aí você leva aí 2, 3 vereadores, aí pegando até um vereador com votação um pouco baixa, entendeu? Então essa é uma questão do sistema nosso político hoje, não é simplesmente o mais votado entra, depende do partido. Então, em Santa Rita, cada partido pode lançar 20 candidatos. É uma média dentro de Santa Rita. Cada cidade tem uma média. Então, desses 20 candidatos, obrigatoriamente tem que ter 30% de mulheres. Não significa que você tem que ter 30% de mulheres. Você pode ter mais, mas no mínimo 30%. Então, se um partido tiver 20 candidatos, ele pode lançar 14 homens, obrigatoriamente tem que ter 6 mulheres. Deu 20. Você soma a votação de cada um. Ele tem que ter no mínimo o valor da legenda, que é a média de 1.700 votos. Alcançou a legenda, o mais votado partido está eleito. Duplicou a legenda, puxa o segundo e assim sucessivamente. E às vezes o candidato perde a eleição com bastante voto porque não conseguiu alcançar a legenda. Ele teve muito voto no partido, mas o partido não conseguiu alcançar a legenda. Então, basicamente, gente, de uma maneira direta, é isso que eu queria passar para vocês. Depois a gente vai falar sobre outros assuntos, sobre orçamento público, não vamos falar sobre o papel do vereador, do prefeito, uma coisa bem ampla, bem bacana, que nesse período de eleição para todo mundo ficar sabendo, né? Porque é bom e é interessante nesse momento a gente estar atento a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Meu grande abraço para todos vocês e fique com Deus!